Olá, gente. Professor Marcos Dominici aqui, professor de arte, e hoje a gente vai falar sobre arte afro-brasileira. Atenção ao que eu vou pedir. A primeira coisa que eu vou citar é: desconstruam, por gentileza, muitos preceitos e principalmente preconceitos sobre assuntos dos quais você não conhece. Principalmente aqui no estado do Maranhão, onde a gente tem a segunda maior incidência e descendência de pretos, negros, africanos. Para começo de conversa, a gente vai desconstruir a primeira situação. Escravos. Gente, ninguém se torna escravo porque quer. Pessoas que vieram da África, trazidas, eu coloquei entre aspas, na marra, forçadas, elas foram escravizadas. O termo é esse. 4 milhões de pessoas que foram escravizadas e foram arrastadas contra a vontade e vieram para um país onde elas não tinham noção do que estava acontecendo e transformaram-se, viram-se no momento em que elas eram chamadas de escravas, sem saber qual era o conceito de escravidão. Professor, mas esse conceito já existia na África? Em algumas poucas civilizações e etnias, mas de maneira geral era um conceito desconhecido. E aí você começa a entender que essa arte afro-brasileira é um termo também recente. Então, quando a gente começa a falar, eu vou parar num ponto e dizer exatamente quando no Brasil a gente começa a considerar isso. Por quê? Porque você tem que trabalhar com entender processos culturais, entender processos históricos, se entender como um homem ou mulher preta e, mais ainda, saber qual é a contribuição extremamente genuína e importante da cultura africana e esse casamento com o que a gente teve no Brasil. Aqui no Brasil, quando você fala de dança, música, comida, manifestações, hábitos, o processo cultural inteiro, gente, não dá para fugir disso. Um exemplo disso é a nossa famosa feijoada, e que alguns de vocês têm noção, mas não sabiam exatamente o processo disso. A feijoada era utilizada com os restos de animais na senzala, para que os pretos escravos pudessem se alimentar. E aí você tem hoje o prato mais característico do Brasil, a feijoada é a cara do Brasil. Então, como é que a gente vai desmerecer esse tipo de situação? O importante é você ter noção e desconstruir uma série de fatos. Hoje, no Brasil, a gente tem, talvez, a segunda maior população de pessoas pretas, negras, no Brasil. Do mundo, aliás. Depois da África, nós temos mais ou menos 90 milhões de pessoas. E mesmo assim, o racismo, o preconceito ainda é presente. Então, o objetivo da aula não é só entender a arte africana, mas entender como esses processos se dão. Eu adoro essa foto. Essa imagem, ela diz muito sobre um momento que foi repetido dezenas, centenas de vezes. É a única foto, a única fotografia com pessoas trazidas da África num processo de escravidão da qual eles foram submetidos. Uma fotografia apenas. E aí você tem a noção, a maioria deles mais jovens, para poder crescerem, abre aspas, saudáveis, eram vendidos como animais, né? Eram examinados e tratados como animais. Existem referências até um tanto estranhas sobre isso, do navio negreiro, que alguns poetas brasileiros falam sobre isso. Bom, a gente não consegue ter referências históricas escritas, dados corretos, de quem realmente é artista brasileiro, ou artista afro-brasileiro, ou um artista africano que desenvolveu arte no Brasil. Por quê? Porque você tem artífices, artesãos que eram africanos, você tem artesãos que já eram filhos de africanos no Brasil e que podem ser chamados de artistas afro-brasileiros, mas você não tinha nenhuma referência disso. Essa criação, ela é muito pontual, ela é muito distante. Então, que seu Joãozinho que trabalhava como marceneiro, né, mas o pai dele era escravo e ele era filho de escravo. Então, ele não ia assinar uma obra, apesar dele ter a influência do pai, a influência africana. Então, você não tem nada realmente registrado que diga quem foram, como foram. A gente tem pontualmente alguns itens que vão construindo essa identidade. E esse processo de construção é um processo longo. Até hoje, quando você começa a perceber, inclusive a mídia faz essa exemplificação, dessa identidade cultural preta, identidade cultural negra e o prazer de você dizer: sou preto, sou negro e tenho orgulho das minhas origens e do que eu sou hoje. É bem interessante. Por quê? Porque essa visão do homem africano, da religião, é uma visão holística. Professor, o que a religião tem a ver com a arte? Nesse caso, não dá para você falar de uma sem falar de outra.
A religião africana que chega ao Brasil, a religião africana que chega às Américas, ela tem uma força muito grande. Tanto é que você ainda tem referências dos cultos originais, das culturas iorubá, da religião iorubá, que são o candomblé e a umbanda. Né? São religiões que originalmente vieram da África e algumas que foram adaptadas de maneira sincrética com a religião católica. Já explicar isso para vocês. Né? O que é sincrético, professor? É um casamento entre alguma coisa e outra e você faz referência. Exemplo, de maneira bem geral. Zeus é grego, Júpiter é romano. Os dois são praticamente a mesma coisa. Agora vamos voltar aqui. A religião africana, o candomblé em particular, ele começa a ser trabalhado pelo catolicismo para que ela suma. Não aconteceu. Então chegou um momento onde cada santo da Igreja Católica tem uma referência de um orixá da religião de matriz africana. E aí, quando você tem festas católicas, você também tem festas em terreiro de candomblé ou terreiro de umbanda. Esses orixás e essas referências, eles vão ser recheados com música, com dança, com indumentárias, com pinturas ou esculturas. Agora fica fácil entender por que a arte é tão importante para a religião. E eu não vou desmerecer, por exemplo, a religião católica e outras religiões que precisam da arte para representar essas figuras canônicas de cada religião. No caso da arte afro-brasileira e das religiões de matriz africana, adaptadas ou sincretizadas, esse casamento e comparação de uma com a outra, não tem para onde correr. E você tem um processo natural que existe em toda religião. Só que como há um preconceito muito grande nas religiões de matriz africana, parece que é muito estranho. Né? Você fala, por exemplo, de oferendas. As oferendas existem em qualquer religião do mundo. Cada uma trabalha de maneira diferente. Comida, sacrifícios humanos, sacrifícios animais. Vamos fazer uma quermesse da Igreja Católica. O que não faltam são oferendas. Né? Só que a gente vê de maneiras diferentes. Por isso eu disse, desconstruam essa ideia do preconceito e entendam que isso é um processo histórico, é um processo antropológico e faz parte do nosso processo de formação cultural e ainda existe até os dias de hoje. Esse batuque negro, ele vai gerar o que eles chamam de candomblé. O que é candomblé? Seria a mistura do batuque com a dança, entre outros. Por isso que nos terreiros de umbanda, né, e nos terreiros de candomblé, você tem várias manifestações, várias correntes. Eu não vou entrar no assunto porque eu não domino muito bem, mas a música e a dança e essa indumentária visual, inclusive com colares, contas, cores, arte, estão presentes nessas manifestações. As religiões de matriz africana ainda hoje são alvo de preconceito. Então, como você não sabe e o que é diferente, normalmente a gente teve a convenção de achar que era alguma coisa extraordinária. Entendam, faz parte de um processo cultural que veio de outro continente, faz parte de um processo cultural que veio de outra civilização, que foi trazida na marra para cá, né, e foi casada com o que a gente tinha aqui. A Igreja Católica é a maior responsável, e eu estou sendo bem categórico nisso, nesse processo de demonização que a gente tem e preconceito que a gente tem com a Igreja, com as religiões de matriz africana. Uma coisa que eu quero que vocês desconstruam, a palavra macumba. Né? Alguma coisa da macumba. Macumba é o nome de um instrumento musical, um oco, um tronco de madeira, que a pessoa batia, que é justamente uma espécie de tambor. Né? Então, bater macumba. E não o nome de uma estrutura religiosa de matriz africana. Aqui, a gente tem, por exemplo, o candomblé, onde uma cerimônia é dada em função da estrutura religiosa e tem um aspecto artístico nisso. Não dá para a gente fugir disso, por mais que algumas pessoas tenham esse tipo de preconceito. Como eu disse, é um instrumento musical de percussão africana que vem da palavra mucumbum, ou seja, bater tambor, e mais ainda, instrumentos musicais de percussão. Todo instrumento musical de percussão, ele tem por base, originalmente, ou a arte africana, ou a nossa arte indígena brasileira. Mistura arte indígena, mistura arte africana e mistura a cultura dos europeus. Pronto, você tem a cara do Brasil. O samba, é um dos que eu vou falar, ele é uma mistura dos três elementos, né? Sincretismo. Quando você tem a festa de Oxóssi, na verdade é São Sebastião. São Sebastião é o padroeiro do Rio de Janeiro e esse sincretismo ele se dá em função disso. A Iemanjá é um caso bem atípico. O interessante sobre a Iemanjá é que
ela foi pintada de maneira europeia. E essa é a imagem que a gente tem. Se é um orixá que foi representado na pintura, no desenho, de maneira preta, africana original, por que ela foi representada dessa maneira? Aí, novamente, a arte dos padres católicos do século XIX embranqueceram a Iemanjá e todo mundo pensa que é dessa maneira. Só que hoje, em função desse casamento religioso, a gente tem uma referência, as duas referências que são utilizadas perfeitamente. Uma coisa interessante no meu processo de pesquisa, né, os africanos costumavam colocar suas estátuas dos seus orixás debaixo dos altares católicos, e quando tinha cerimônia, eles faziam as orações enquanto o padre pensava que era em função dos santos. E aí, da Igreja Católica. E aí esse casamento sincrético vai acontecendo. Festa de São Cosme e Damião. Tem festa em terreiro de Candomblé e Umbanda aos ereis, que é uma palavra africana que significa crianças, né? Vamos falar sobre a arte afro-brasileira e a lei, né, que eu vou deixar isso para o final, a lei que estabeleceu esse processo de construção e identidade cultural. Bom, eu vou mostrar 3 cerimônias específicas, 3 manifestações que talvez sejam as mais fortes da cultura casada brasileira atual, né, e a cultura africana. A capoeira, que é uma dança autóctone, ou seja, uma dança ancestral, que também é trabalhada como se fosse luta e aqui no Brasil vira um movimento de resistência. A capoeira, ela é patrimônio imaterial da humanidade, para você ter uma noção da situação. A capoeira foi referenciada até em filmes americanos, né? E ela tem 2 variações, a capoeira de Angola, que é mais lenta, e a regional, que é mais rápida, que já é uma adaptação aqui do Brasil. A de Angola, a original, ela é bem mais lenta, bem mais trabalhada. Mas a capoeira é uma dança, luta extremamente ancestral e extremamente resistente a todos os processos culturais que a gente tem no país e no mundo, né? Aqui é um quadro de 1824 que já mostra, olha só, 1824 que já mostra a capoeira sendo representada e sendo vista pelos europeus. A outra referência que a gente tem é justamente as rodas de capoeira. Atualmente, inclusive, eu tenho um amigo pessoal, né, que trabalha como professor de capoeira e recentemente, ainda no início da pandemia ano passado, ele já tinha acabado de viajar para fazer uma escola de capoeira na região da Península Escandinava, ali os países nórdicos, dada a importância da capoeira em nível mundial. 2 figuras são importantes para a gente trabalhar na capoeira em nível histórico. Uma delas já caiu até no Enem. Mestre Partinha e Mestre Biba, né? Eles são as figuras que foram responsáveis em resistir, porque a capoeira foi perseguida pela polícia, já foi taxada como criminosa, marginalizada e o preconceito ainda existe, né? E essas 2 figuras resistiram a isso tudo. Olha as datas, depois dá uma parada bem para você ter uma noção. 1981, ele ainda lutava pela legalização da capoeira. Em 1974, o mestre Bimba já tinha escola de capoeira e isso de maneira marginalizada. Samba, eu deixei o samba em particular porque o samba é uma dança de roda. Ela vai ganhar áreas de música por causa de uma maestrina chamada Chiquinha Gonzaga, mas isso é uma outra situação. Se o samba hoje é a cara do Brasil, ele não começa com música, ele começa com a dança. E essa dança com tambores, danças circulares, tanto é que era chamada de semba, que significava umbigo. Eu já vi uma coisa desse tipo. Então, uma pessoa entrava na roda de samba e batia o umbigo com o outro. A próxima manifestação é justamente o punga, que aqui a gente também chama de tambor de crioula. Já vou falar sobre isso para vocês. E essa dança africana, ela movimenta o corpo de uma maneira bem diferente. A sensualização das mulheres e a liberdade que as mulheres tinham para fazer o movimento circular, o movimento de ventre, que para a época era muito, né, absurdo, né, era muito sexualizado, até para senhoras ricas da sociedade, ele começa a ser representado na liberdade do local onde o escravo vivia. Então, era o momento onde a pessoa escravizada tinha para exprimir a sua própria cultura. E esse semba, ou samba, como ficou, começa a ter batucada. Por isso, o nosso samba atual tem essa influência de percussão muito grande. E ele vai mostrar o momento de liberdade. Pode ver que no movimento do corpo aqui, tanto homens quanto mulheres batem palmas, tocam tambores, mas a alegria é presente. E quem gosta de samba sabe o que eu estou dizendo, né? A punga, ou tambor de crioula. Chegamos no momento. Aqui no estado do Maranhão, quem é de fora, pesquise
O tambor de crioula é patrimônio imaterial também. E o tambor de crioula tem uma coisa interessante. Atualmente, a partir da movimentação, e aí um cruzamento, as saias que as mulheres usavam europeias iam até o pé. As mulheres negras, as mulheres pretas, não podiam usar roupas curtas e à vontade como faziam anteriormente. Então elas foram obrigadas a usar saias parecidas com as mulheres ditas civilizadas europeias. Resultado, na hora de dançar, muitas delas se incomodavam e puxavam a saia e amarravam na cintura. O resto da situação, esse amarramento deu uma movimentação bem diferente. E aí você tem o tambor de crioula, que é muito característico aqui no estado do Maranhão. Certo? Aqui tem uma variedade gigante de danças. Eu não coloquei todos, eu coloquei uma pequena amostra de danças brasileiras com origem africana ou arte afro-brasileira. Cacuriá. O que é cacuriá, gente? Quando alguém começa a cantar, né, o Manuel vai me matar. Jabuti sabe porque ele vai dançar. Meu intérprete, Jabuti sabe ler, não sabe escrever, e trepa no pau e não sabe descer. Não vou cantar o resto, né? Mas é bom demais. Pesquisem. A gente vai dar uma aula sobre isso. Carimbó, da região do Pará, ainda com a mesma movimentação africana original. E a gente vai finalizar nosso período, nosso último momento de aula, com artistas que podem ser considerados, desde o século XVIII até hoje, as figuras mais representativas, isoladamente, arte afro-brasileira. Quem, por exemplo, professor? Antônio Francisco Lisboa, vulgarmente chamado de Aleijadinho. Filho de escrava, filho de pai europeu, escultor, ele talvez tenha sido o primeiro artista afro-brasileiro que não fez uma arte voltada para o aspecto africano, mas ele, por sua própria descendência, tem essa resistência e ele deixa claro isso na escultura. Estevão da Silva, o único, presta atenção, homem preto que entrou na Academia de Belas Artes do Brasil, né, e fez parceria com Pedro Américo e Vitor Meirelles. Professor, quem são esses caras? O cara que fez o Grito do Ipiranga e a primeira missa no Brasil. Né? Olha só. Obra de Mestre Valentim, que também é artista negro, Mestre Ataíde, perdão. Ele deixava claro os traços negros na pessoa de pele branca, que já é nosso processo de miscigenação. A obra do Estevão, né, que ele começa a colocar figuras mestiças e pretas nos quadros. E os mais recentes, Mestre Bimba, com a arte africana de maneira geral. Mestre Didi, perdão. A arte africana de maneira geral, porque ele fazia parte da estrutura religiosa, isso até já em 1917, e aí ele sofre porque essas figuras escultóricas são mini instalações que fazem referência à religiosidade. Vou mostrar aqui novamente para vocês. Cada elemento desse é utilizado em estruturas religiosas. E, por último, Rubem Valentim, que já recentemente é uma figura de apelo mais popular, por quê? Porque você já tem influência africana da geometria muito grande presente na obra dele. E essa influência africana também tem a ver com a religiosidade, os terreiros de candomblé, umbanda. Ele vai retratando esse aspecto religioso em cima das pinturas e de tapeçaria também. Há três considerações que eu quero deixar para vocês. A gente pode dizer que a arte afro-brasileira, que é recente, ela tem três momentos estruturais para compreensão. Quais são esses momentos? O inaugural, onde você começa a ter o surgimento de formas populares. Né? Isso dá mais ou menos o período colonial até hoje. E as figuras pessoais, a Mestre Ataíde, Aleijadinho, são as figuras importantes, mesmo que eles não tivessem conhecimento de que eram artistas afro-brasileiros. Momento itinerário, ou intermediário, perdão, é quando você tem artesãos que começam a produzir isoladamente e alguns começam a produzir em grande quantidade e você tem pessoas anônimas que fazem a arte afro-brasileira, mas que não tem esse tipo de leitura ainda. Ou seja, você tem muita gente que trabalha nesse período e não tem literalmente uma representação do que é. E o momento atual, que é um padrão mais acadêmico, que é justamente quando você tem Abdias Nascimento e outras figuras que representam essa arte africana, afro-brasileira, trabalhada. 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra. É justamente nesse momento onde o governo coloca uma lei institucional onde a gente tem que trabalhar esse processo africano e cultural nas escolas. Então fica aqui a dica para vocês. Um abraço, fui!